de haver disposição para mudar. Sair do ego, do saber para largar, disposição para seguir, para ceder, para pensar sobre o teu futuro. Não adianta só prever, sem noção do seu passado é até bobo parecer. Transformar em movimento e criativo. Pessoal, antes de eu começar a contar o ponto alto da minha história, eu queria que vocês imaginassem comigo a seguinte situação. Beleza, escolhi fazer medicina, uma profissão super engessada. Escolhi fazer residência de ginecologia e obstetrícia por acreditar que eu tenho muito a contribuir com a saúde da mulher. Fim das contas, 11 anos estudando, passando em provas, tudo mais. De repente me vi no consultório, passando pílula e hormônio para todo mundo. Não bastasse isso, eu não uso pílula. Eu já faz muito tempo que eu não uso anticoncepcional, porque eu não gosto, porque não me faz bem. Eu percebi ao longo da minha trajetória que eu não preciso disso, que eu tenho autonomia sobre o meu próprio corpo, mas ninguém me falava sobre isso. Mais do que isso, eu sempre me considerei uma pessoa extremamente criativa, comunicativa, pensante, gosto de quebrar padrões. Onde é que eu fui me meter? Fui logo fazer uma medicina, residência, tudo acadêmico, direitinho. Quando eu terminei essa formação, que deu mais ou menos uns 11 anos, eu comecei a me questionar em muitos sentidos. E uma das principais questionamentos que vinha era: eu não quero ser vítima dessa minha decisão. Então, o que é sucesso para mim? O que é ser médica para mim? O que é cuidar da saúde das pessoas? Então, foi essas coisas que começaram a movimentar, especialmente quando entrou a pandemia, os meus pensamentos, e eu cheguei a um tempo a pensar que eu não tinha nascido para ser médica, que eu estava no lugar errado, porque eu olhava os meus colegas, parecia que eu não me encaixava ali, que a gente tinha uma visão de mundo muito diferente, que as coisas eram um sistema único e assim que tinha que ser, que era assim que funcionava. Então, por muito tempo eu me vi perdida, mergulhando assim, sem saber para onde ir nessa situação. O que acontece? Nesse meio de buscar um jeito que eu acredite que é um estilo de vida que eu compactuo e que eu posso ajudar outras pessoas, eu conheci o Ayurveda. O Ayurveda é medicina indiana, ela já é utilizada, né, na Índia, no Oriente, há mais de 5.000 anos. Funciona muito bem, só que nunca ninguém tinha me falado sobre isso. Quando eu fui buscar o Ayurveda por questões pessoais, eu descobri que existe um mundo de saúde feminina que a gente pode atuar, que não precisa necessariamente de hormônios e de remédios para a gente tirar as pessoas desse desequilíbrio. E a vida que a gente está levando hoje em dia está nos trazendo para muitos desequilíbrios, né? E o que o Ayurveda tem me ensinado? Que o corpo fala, que nós somos diferentes, nem tudo que é bom para todo mundo o tempo todo. Então, quando eu descobri essa medicina, meu olho brilhou. Parecia que finalmente eu tinha entendido o que eu estava vindo fazer aqui. Só que lógico, né? Muito bonita essa história, só que eu passei por vários processos, a medicina acadêmica da cidade onde eu moro, eu tenho parentes na profissão, então foi toda uma situação até eu realmente me firmar nessa ideia, estudar e ver o brilhantismo da filosofia, né, da ciência que é por trás dessa medicina. Então, passei por bastantes processos pessoais, comecei a repensar justamente o que eu quero para minha vida, como que eu quero, mais do que viver muito, eu quero viver bem, como eu posso ajudar as pessoas a se questionarem nesse lugar. Nisso eu fui buscando um posicionamento, fui tomando coragem, fui me posicionando, especialmente online. Nisso eu fui conhecendo muitos colegas que estão na mesma que eu, buscando novas formas de atuar como médicos, abrindo, expandindo fronteiras. E aí chega uma outra parte que é minha, que é o nomadismo. Como que eu vou ser médica e ser nômade ao mesmo tempo? Isso não faz o menor sentido no primeiro momento. Ainda mais eu, que sou ginecologista, faço cirurgia ginecológica. Parecia que eu tinha que escolher ou um ou outro. Muito pensei, muito troquei, inclusive nesse meio tempo a Transcriativa foi uma das empresas, a galera que eu conheci ali me ajudou muito a pensar fora da caixa e ver que existe sim uma possibilidade, sempre existem outras formas de atuar, de fazer diferente. Então eu resolvi mergulhar para esse mundo online, que o Ayurveda ele me fez
abordar a saúde das pessoas de um lugar que a medicina convencional não me ensinou. Então, apesar de eu ser ginecologista, eu tenho uma especialidade específica. Antes as pessoas me procuravam para questões específicas, né, ginecológicas, da mama, preventivo. Agora eu pergunto sobre tudo. Me importa o sono da pessoa, me importa se ela gosta do trabalho, se ela gosta de onde ela vive. Porque tudo isso, o corpo fala com a gente. Então, às vezes, vai muito além da questão do sedentarismo, de dormir mal. Uma mulher com TPM fala muitas coisas, TPM muito intensa, né? Uma mulher com ciclo menstrual irregular fala muitas coisas também sobre como a máquina dela está funcionando e muitas vezes é reflexo de uma vida que ela está levando. Então, isso foi muito interessante. E quando eu finalmente consegui entrar para o mundo online, que ainda é um processo que está começando a engatinhar, eu descobri que eu posso ir para qualquer lugar do mundo, eu posso estar atendendo essas pessoas pelo meu computador, continuar acompanhando elas, e ao mesmo tempo eu percebi, a viagem sempre fez parte de mim, sempre gostei muito de viajar, minha família também, e eu percebi que tinha uma época da minha vida que eu viajava, mas muito num sentido de fuga, de tirar férias de tudo, de esquecer do mundo. Era sempre difícil voltar para a minha realidade. E hoje eu enxergo que eu posso unir o meu trabalho também com essa questão do nomadismo, porque uma vez que eu chego com esse conhecimento, eu posso ajudar uma comunidade a modificar os hábitos, a entender qual é a demanda ali de saúde. É muito mais barato, inclusive, a gente investir na saúde da população do que ficar cuidando das doenças. Isso é comprovado. E aí eu vi que é o seguinte, tem para todo mundo, a gente precisa de médicos na emergência, que dão plantão, que fazem cirurgia, que fazem parto, mas a minha pegada, o meu borogodó, é cuidar da saúde das pessoas lá da raiz, de enxergar a causa, de girar a chave antes que a doença se manifeste. Não que o Ayurveda não ajude nesse sentido, uma paciente que já está doente também vai se beneficiar com o Ayurveda, mas eu percebo que o Ayurveda ele pode fazer muito pelas pessoas antes que elas adoeçam. E isso é o que faz o meu olho brilhar. Isso é que me dá vontade de viajar e continuar falando disso, de não fugir. Eu gosto da ideia hoje de carregar o laptop comigo, que é um dos meus instrumentos de trabalho. Então, isso me proporcionou, quando eu falo que o Ayurveda me ensinou que as pessoas são diferentes, apesar da gente ter um corpo mecanicamente igual, a gente funciona diferente sim, são mentes diferentes, são universos diferentes. O que está fora influencia, então o teu trabalho, a estação do ano, a cidade que tu mora, o bairro que tu convive, tudo isso faz diferença na tua saúde. Então eu percebi que eu consigo ser criativa nesse lugar, porque eu ajudo as pessoas. Eu não sou guru, nem coach de nada, mas eu percebo que com essa minha caminhada ao longo da medicina, de sair dessa coisa engessada que não pode pensar diferente, que isso é isso você toma remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para lidar com a ansiedade, estimulante para se manter acordada. Eu percebi que na verdade é muito mais sobre retirar as coisas. Então eu tive que retirar muitos conceitos meus, eu tive que reavaliar muitas crenças que eu tinha, para realmente entender o que eu quero fazer, de que jeito, qual a intensidade, qual a frequência. E hoje eu me sinto muito mais inteira no meu trabalho e é muito gratificante que hoje eu tenho colegas meus que me procuram justamente para entender da minha trajetória. Eu virei uma inspiração de certa forma para eles, porque eles também estão percebendo que a medicina por si só já não está respondendo às angústias deles, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Muitos estudantes de medicina também estão me procurando para conversar, porque eles também já estão nessa pegada de enxergar a pessoa como um todo, muito além da doença. Outra coisa muito interessante que eu estou amando é que eu sempre acreditei que a ginecologista, apesar de ser uma especialidade médica da saúde da mulher, parecia que era muito específico de órgãos, um órgão, outro órgão. E agora eu cuido de um todo por causa do Ayurveda. Então, assim, eu tenho pacientes que vêm com uma queixa ginecológica, mas que ao mesmo tempo, quando eu quando faço as perguntas para elas, eu percebo que elas têm dores no estômago, têm alguma queixa na pele, e aí no raciocínio do Ayurveda eu consigo ver que tudo está interligado, tem um desequilíbrio maior ali, que a gente cuida, né, com esse raciocínio específico do Ayurveda, que a medicina não me ensinou,
E aí a paciente que tinha vindo no meu consultório ou, né, no atendimento online para se queixar de uma questão da mama ou do ciclo menstrual, de repente melhora a dor de cabeça, melhora as dores no corpo, a disposição, ela volta a ir no banheiro todos os dias, ela volta a dormir bem, dor no estômago. Então, assim, é brilhante. Quando eu decidi fazer saúde da mulher, eu pensava no todo. E aí, de repente, quando eu vi, eu estava focada numa coisa muito específica e sempre passando remédio e só remédio. E não que eu não acho que a gente não vá mais tomar remédio, eu tomo remédio quando precisa, mas é isso, a gente tentar entender que esses sinais, esses sintomas são o corpo tentando falar com a gente. Ele está lá se manifestando de alguma forma para que tu escute ele antes que vire a doença, e a gente fica subestimando essa inteligência, né? Tomando remédio porque está sempre com muita pressa, a gente tem que resolver um monte de coisa, mas de repente a doença vem e a gente fica se perguntando: nossa, como que isso aconteceu, né? Anos o corpo tentando falar com a gente. Então essa é a minha história até agora, e foi muito curioso porque eu era uma pessoa muito medrosa e muito preocupada com todos esses movimentos, eu tinha muito medo de errar, de falhar, e agora eu descobri uma coragem, que eu ainda estou descobrindo, ela está crescendo, muito grande, de ser além, de ir além. Então, antes eu pensava que, ok, eu preciso encontrar o meu caminho na medicina. E agora eu já estou num ponto que, assim, ok, eu posso ser médica, mas eu não preciso ser só médica. E aí, nessa redescoberta, eu relembrei que eu sempre fui apaixonada por música. Eu sou encantada por música, eu adoro ver as pessoas interagindo com a música, como a música pode levar a gente a estados mentais e emocionais e sem a gente perceber, né? E quando o coletivo está dançando junto, é muito interessante. Eu sempre gostei muito de estudar música, pesquisar sobre música, e agora eu começo a entender que eu posso sim ser uma boa médica e estar bem firmado no meu propósito, mas fazer outras coisas também. E é isso que eu acho que é o meu borogodó atual, que eu estou em busca de aprimorá-lo, inclusive, que é: ok, posso ser médica, mas eu não preciso agora fazer disso a minha vida e respirar, acordar e dormir pensando nisso. Eu posso ter outros projetos. Então a música, ela é um próximo projeto. O Ayurveda, ele continua comigo, a ginecologia continua comigo, a medicina, e eu acho que tudo tem para agregar. A gente vai seguindo, vai caminhando, e aí conforme a vida acontece, a gente vai ligando os pontos, né? Eu fico muito feliz de poder me sentir assim corajosa nesse lugar. Eu acho que as pessoas estariam muito mais saudáveis e satisfeitas com a própria vida se elas abraçassem essa pluralidade. Acho que esse é o borogodó que todo mundo tem dentro de si, mas que a vida, a sociedade faz a gente botar debaixo do tapete, que aquilo ali não está certo. Várias crenças, né? Acho que o planeta está passando por uma transição. Eu acredito que a gente está indo para a era do conhecimento, para a era do colaborativo. Ninguém sabe de tudo, então a gente precisa juntar pessoas, cabeças pensantes, criativas, para a gente criar novas soluções, né? De viver bem, de entregar resultados mais satisfatórios para a gente como profissional e para as pessoas, para a sociedade. Então, para mim, o borogodó, a raiz de tudo é a gente se perguntar o tempo todo: o que te move? O que me move? É por isso que eu tô aqui. Eu quero agradecer o pessoal da Transcriativa em primeiro lugar. Eu fiquei muito feliz com esse convite. Eu nunca imaginei que eu, sendo médica, estaria num evento de borogodó, de criatividade, brasileiro, autêntico, genuíno. Nossa, pra mim, assim, é uma satisfação imensa. Eu espero poder inspirar outras pessoas, seja da minha profissão, de outras profissões, que a gente precisa, sim, encontrar o nosso lugar, o nosso borogodó. Então, antes de ficar pensando sobre o que os outros disseram, vamos escutar mais o que o nosso coração está falando. Eu acho que a nossa intuição é uma grande bússola, e eu quero muito incentivar mais pessoas a buscarem essa bússola interna, que tem todas as respostas, tá tudo aqui dentro. Valeu!